De relatórios. A primeira parte do relatório seria os grupos. São os grupos de alguns relatórios que a gente pode estar criando esses grupos. Então, por exemplo, aqui no grupo ração, eu tenho vários relatórios. Todos esses relatórios a gente tem eles tanto nos grupos como nós temos eles soltos logo aqui embaixo na lista de relatórios. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a recomendação veterinária de medicamento emitida, recomendação veterinária de alimentos disponíveis, ração usada, lista de ingredientes de ração, lista de nutrientes, lista de ração estimada por fase, lista de medicação provisionada, lista de ração, lista pedido de ração e silo ativos. Então, tudo relacionado à ração, todos os relatórios relacionados à ração, eu criei um grupo com esse mesmo nome para facilitar, e para eu poder estar tirando esse relatório semanalmente, mensalmente, todo ano, da forma que a gente achar melhor. Como que a gente cria esse grupo de relatórios? Então, eu venho aqui nessa pastinha amarela, criar novo grupo de relatórios, eu vou dar um clique, e quando eu dou um clique, ele vai abrir para mim o novo grupo de relatórios. Esse novo grupo de relatórios, ele deve ser renomeado. Então, eu vou dar um nome para ele, exemplo, mensal. Mensal. Eu clico fora desse grupo, volto aqui para dentro do grupo e aqui agora eu vou arrastar os relatórios que eu quero que faça parte desse grupo de relatórios chamado mensal. Qual o relatório que eu gostaria de estar trazendo aqui para dentro desse grupo de relatórios? Eu vou trazer aqui para dentro esse relatório de crescimento por período. Então, eu vou dar um clique, seguro o mouse e vou arrastar. Vou arrastar, arrastei, e aqui eu vou soltá-lo dentro do grupo de relatório chamado mensal. O outro relatório que eu poderia tirar seria a ração entregue, que é esse Feed Delivery Report. Então, eu vou dar um clique, vou segurar e vou soltar, vou arrastar e vou soltar dentro do grupo mensal. Depois eu tenho outro relatório. Vamos ver qual outro relatório que eu vou estar buscando. Eu vou pegar, por exemplo, a ração usada. Então, vou dar um clique, seguro, arrasto e solto dentro do grupo chamado mensal. Esses aqui são os 3 relatórios que eu estaria, que faria parte deste grupo. Então, aqui agora nós vamos personalizar a maneira que a gente gostaria de retirar e de estar tirando esse relatório. Então, por exemplo, performance de crescimento. Como que eu gostaria que esse relatório fosse gerado todo mês? Então, aqui eu vou informar, por exemplo, a data do último dia do relatório. Eu vou informar aqui que é 709, que foi o dia 30 de setembro. Então, aqui 709, e sempre vou tirar um período de um mês. Então, a definição do período eu vou colocar 1 e a duração do período mensal. Aqui eu tenho a opção de estar tirando esse relatório também de uma maneira diferente. Então, aqui, por exemplo, se eu quero tirar esse relatório semanal, eu vou tirar, por exemplo, das últimas 4 semanas, que seria do mês, ou das últimas 4 ou 5 semanas. Então, eu vou informar aqui a data dos últimos dados. Aqui está falando para mim que é dia 30 de setembro. Aqui eu estou pedindo para ajustar para o último dia da semana. Então, quando isso aqui está marcado, ajuste para o último dia da semana, ele vai pegar sempre o último dia que eu configurei que seria a semana. Neste caso específico, a semana da granja é quinta-feira. Então, ele vai ajustar para a última quinta-feira. Período aqui eu não preciso colocar nada, porque eu já configurei que eu vou informar, que eu já configurei aqui na definição do período.
Então, por exemplo, aqui eu posso colocar 4, duração do período, semanas. Então, aqui ele já assumiu que 700, a última quinta-feira foi 704. A definição do período seria 4 colunas de uma semana. Então, dessa forma, esse relatório estaria gerando para mim o relatório das últimas 4 semanas. Se eu quero mensal, eu venho aqui, formo o último dia do mês, que foi 709, e vou deixar a definição do período mensal. Venho aqui e vou salvar. Estou salvando a configuração atual. E está prontinho. Esse relatório aqui está prontinho para mim. Então, se eu vier aqui agora e gerar esse relatório, ele já vai gerar para mim o relatório de um mês. Então, aqui já está ok. Aqui não tem nada, mas é porque realmente não tem dados de crescimento. Mas se tivesse, isso aqui estaria todo preenchido. Vamos colocar aqui o período. Vou colocar aqui o período de 2 meses, só para a gente estar vendo como sairia esse relatório. Ó, aqui já apareceu os dados de agosto. Aqui já tem informação, no mês de setembro é porque ainda não estava fechado. Então, aqui ele me mostra todo o relatório. Esse aqui a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente, mas a intenção agora é somente mostrar como pode ser personalizado esse relatório. Eu vou estar tirando aqui também, não das últimas... eu vou estar definindo aqui que eu vou pegar períodos para trás. Então, eu vou pegar do dia 28 de agosto, só que eu estou colocando 4 semanas atrás. Então, quando eu venho aqui no período e informo, olha só, ficou -1, estava 0, estava na data do dia 25 de setembro. -1, ele já vai para a semana do dia 18 de setembro. Então, ele vai fazendo retroativo. -3, 4 de setembro, ó, -4, seria -4 semanas, dia 28 de setembro. Então, eu vou pedir esse relatório e ele vai gerar para mim o relatório das últimas 4 semanas com o fechamento de agosto. Então, aqui eu vou clicar em OK. E aqui ele já está falando para mim que vai analisar o período de 676. Então, se eu informei aqui que é 676, eu informei lá que seria 4 semanas, ele vai gerar aqui para mim o relatório das últimas 4 semanas. Vamos executar o relatório. E aqui ele está me mostrando, olha só, a semana 655, a semana 662, a semana 669 e a semana 676. Nesse caso aqui, desse relatório, ele não apareceu essas últimas 3 semanas, porque não tem dados fechados. Então, as informações do crescimento, eu só tenho até a semana 655. Então, mas é tranquilo, a intenção realmente é mostrar como que você faz para gerar esse relatório. E depois, aqui nós temos a ração entregue, está em inglês ainda, mas vamos estar traduzindo isso, então no próximo arquivo de tradução já vai estar traduzido. Mas esse aqui seria o relatório de ração entregue. Aqui eu posso estar fazendo a mesma coisa. Eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui na frente da data. Vou clicar aqui e vou pedir para ele estar assumindo as semanas que foram fechadas completamente. Quantas semanas? Eu vou pedir aqui, por exemplo, 4. Vou deixar aqui 0 e vou informar aqui que seria o período de 4 semanas. Ó, então, ele vai pegar o período de 29 de agosto, que seria sexta-feira, ao dia 25 de setembro, que seria quinta-feira.
Aqui eu estou pedindo para assumir as semanas completamente reportadas. Período aqui eu vou deixar em branco mesmo, porque a duração do período já aparece um pouquinho mais embaixo. Aqui a duração do período eu deixei semanas e duração do período 4 semanas. Então aqui eu vou clicar em OK. Então ele vai pegar o período de 677 a 704. Vou pedir para salvar esse relatório, não pode esquecer de salvar, e vou pedir para executar. Já executou o relatório. Aqui não teve nenhuma ração entregue por causa do período, no mês de agosto realmente não teve, mas se a gente pegar um período anterior, a gente vai ver que teve ração entregue. Então vamos pegar aqui e vamos colocar um período não de 4 semanas, vamos pegar 12 semanas. Então aqui já mudou a data, 12 semanas, ficou o período de 621 a 704. Foi o período da semana, é de sexta a quinta, tá certinho. E vamos salvar o relatório, vamos salvar essa configuração e vamos executar o relatório. Então aqui já aparece para mim as rações que foram entregues. Isso aqui não é ração usada, isso aqui seria ração realmente entregue. Então aqui aparece para mim a data do evento, o silo, qual silo que foi entregue essa ração, o barracão, o tipo de ração, quantas toneladas e qual foi o custo. Então aqui, além dele me mostrar por locação, ele me mostra também por silo. Então é um relatório que é novo nessa nova build, a 483, e que a gente não tinha, e que agora, depois de alguns clientes estar solicitando, o PigChamp já providenciou para nós. Depois nós temos aqui a ração usada. Ração usada, aqui está analisando o período até 704, ajustando para a última quinta-feira. Aqui eu tenho os dados até a terça-feira, dia 30 de setembro. E o ajuste está marcado para ajustar para o último dia da semana. Aqui eu vou dar um OK. E aqui eu vou deixar como está, o período de 13 semanas. Vou pedir para executar o relatório. E aqui está o relatório gerado. Aqui eu tenho análise de consumo de alimento. Esse aqui realmente é ração consumida. Aqui eu tenho a semana, por exemplo, a semana 614 a 620, a semana 621 a 627 e assim por diante. Aqui eu tenho o consumo da ração por barracão subdivisão e aqui eu tenho por setor e sala. Então eu tenho por exemplo, por creche sala 1. Então eu tenho o setor creche, a sala 1 da creche. O setor creche, a sala 2. Setor creche, a sala 3. Aqui nós temos a quantidade de ração consumida, o custo total dessa ração, o custo por tonelada e a ração consumida por animal dia. Então, qual a vantagem de eu ter todos esses relatórios configurados dentro de um grupo? Para que eu não tenha que toda semana ou todo mês vir aqui e falar, eu quero o período X, eu quero o período de uma semana, eu quero o período de um mês. Não, eu simplesmente vou clicar aqui no grupo de relatórios e vou pedir para executar esses 3 relatórios ou quantos relatórios eu quiser colocar dentro do grupo. E ele vai executar um a um e já vai aparecer todos os relatórios gerados aqui para mim. Então, o programa já gerou performance de crescimento por período, a ração entregue e a ração usada, que são esses 3 relatórios que nós pedimos para configurar. Então, nós configuramos esses relatórios de acordo com a necessidade. Então, esse aqui é muito interessante, que o gerente da granja, o gerente de produção, o diretor, tem realmente um relatório personalizado e toda semana, todo mês, todo ano, só vem aqui, executa o grupo de relatório e vão estar todos os relatórios gerados e muito mais tranquilo, muito mais rápido, que você não tem que estar configurando um a um. Mudou o período, você quer um período diferente daquele que você havia configurado, você simplesmente vem aqui e altera. Dá 2 cliques no relatório e vem aqui e altera essa informação. Então, por exemplo, você não quer mais um
período de um mês, você quer semanal. Então, você vem aqui e simplesmente coloca que seria semanal. Não esquecendo de salvar a configuração do relatório atual e já está alterado. Então, da próxima vez que você executar o grupo de relatório mensal, por exemplo, ele já vai estar gerando com a nova definição de período e tudo bem certinho. E é muito tranquilo de criar esse grupo. Eu acho interessante realmente estar fazendo esse trabalho, porque a princípio você vai ter um trabalho de estar configurando, de estar personalizando o relatório da forma que você quiser. Mas no futuro você ganha tempo com isso. Então, assim, se quiser criar vários grupos de relatórios, faça isso, é muito tranquilo de fazer. Você quer apagar esse grupo, não quer mais esse grupo? Dá um clique em cima dele, do grupo que você quer apagar. Vou pegar, por exemplo, esse semanal. E vem aqui e simplesmente apaga. Apagar esse grupo de relatório. Você quer realmente apagar o grupo de relatório? Sim. Então, o grupo semanal desapareceu. Ah, mas você não quer apagar o grupo de relatório, você quer apagar apenas um relatório que estava dentro do grupo. Clique em cima deste relatório, dá um clique só e vem aqui na lixeirinha, remover este relatório do grupo de relatórios. Confirma e está tudo pronto, tudo certinho.